We are not gays. Este é o Zimbábue, um país sem litoral no sul da África, conhecido pela sua paisagem dramática e vida selvagem diversificada. Grande parte dentro de parques, reservas e áreas de safari. Os Estados Unidos recentemente emitiram novas sanções contra o Zimbábue, um país que faz negócios com o Zimbábue. Os Estados Unidos impõem sanções a eles. Essas políticas criaram uma crise de insegurança alimentar, com mais de 7 milhões de zimbabueanos passando fome. É um país de 15 milhões, bem como uma crise de doenças devido à incapacidade do Zimbábue de importar peças necessárias para limpar sua própria água. E acho que a reação da maioria das pessoas será: por que eles estão indo atrás do Zimbábue? Quando você pensa nos países que os Estados Unidos estão punindo com sanções financeiras e comerciais, a maioria das pessoas conhecem a Rússia, o Irã, o Cuba e a Venezuela. Mas os Estados Unidos, na verdade, mantiveram um regime de sanções severas contra o Zimbábue nos últimos 21 anos. E isso dificilmente é mencionado na mídia. A pior parte é que essas sanções foram essencialmente aplicadas porque o Zimbábue recuperou suas próprias terras dos colonos europeus. Aqui está o que você precisa saber. O Zimbábue, assim como muitas outras regiões da África, foi colonizado por potências europeias no final do século XIX. As várias potências europeias se reuniram na Conferência de Berlim em 1884 e dividiram o continente, decidindo qual potência controlaria quais regiões. Impérios europeus famintos por África se reúnem em Berlim. Quero dizer, há uma pintura incrível de todos eles sentados aqui olhando para este grande e belo mapa, o que seria uma atividade incrível de se fazer até você perceber o que realmente está acontecendo aqui. Você tem um chanceler da Alemanha, você tem os colonizadores OG Portugal explicando esse lugar para a Bélgica, a França e a Itália, e até você tem um novo país, os Estados Unidos, que apareceu meio que novo para todas essas coisas imperiais, mas aprendendo rapidamente como o poder realmente funciona no cenário internacional. Basicamente, qualquer um na Europa que ainda não tivesse nenhum império entrou agora. E crucialmente, eles não convidaram nenhum líder africano. E para ser claro, esta pintura não é exagerada, não é uma caricatura política. Este é literalmente um bando de caras europeus em uma sala em Berlim em 1884 discutindo e coordenando como eles vão se curvar e tomar este continente. E mais uma coisa, eles decidiram que haveria uma grande regra para essa nova disputa pela África, sem fingimento, nada disso só no mapa, coisa de falso imperialismo que o Papa arranjou para a Espanha e Portugal algumas centenas de anos antes. Você, na verdade, tem que controlar a terra se você vai reivindicá-la. Então, eles dividiram um mapa sobre quem fica com o quê, saíram da conferência e começaram a trabalhar. O Império Britânico, uma das potências europeias mais fortes na época, decidiu que ocuparia grandes porções do norte e sul da África, incluindo o Zimbábue. O homem responsável por supervisionar a conquista britânica da África Austral foi Cecil Rhodes, um arquirracista e defensor ousado do imperialismo europeu e da colonização. Para se ter uma ideia de como Rhodes pensava, aqui estão suas próprias palavras: a África está pronta para nós, é nosso dever tomá-la. É nosso dever aproveitar todas as oportunidades de adquirir mais território e devemos manter esta ideia firmemente diante de nossos olhos. Aquele território significa simplesmente mais da raça anglo-saxônica, mais da melhor, mais humana, mais honrada raça que o mundo possui. Ou quando ele disse: se Deus existe, acho que o que ele gostaria que eu fizesse é pintar o máximo possível do mapa da África British Red. Eu afirmo que somos a primeira raça do mundo e que quanto mais do mundo conquistamos, melhor é para a raça humana. E a propósito, este é o mesmo Cecil Rhodes que deu o nome à Bolsa de Estudos Rhodes. Cecil Rhodes era notório por seu status de apoio ao imperialismo britânico, bem como a sua extrema riqueza que veio da sua fundação de grande sucesso da empresa de mineração de Bia na África do Sul, ou que era então conhecido como Colônia do Cabo. Em 1889, Rhodes foi eleito primeiro-ministro da Colônia do Cabo, onde usou sua insana riqueza pessoal, influência e poder político para expandir o Império Britânico na Rodésia, que compõe a Zâmbia e Zimbábue modernos, e seu outro empreendimento, a riqueza britânica da África do Sul, pessoalmente administrador. Em 1890, Rhodes liderou a conquista britânica do Zimbábue e nomeou Rodésia em homenagem a si mesmo. Pouco mais de uma década depois, os ingleses controlavam 3/4 do país e tornavam os indígenas africanos arrendatários de suas próprias terras, obrigando-os a pagar taxas e impostos para viver nas terras que lhes pertenciam por direito, tomando a terra e todos os recursos valiosos que o país possui, tornando os colonos britânicos
insanamente ricos. Embora tecnicamente parte do Império Britânico, a Rodésia era efetivamente a terra pessoal de Rhodes, por isso recebeu o nome de Rodésia. Por outro lado, tendo suas terras tomadas, os rhodesianos negros foram forçados a se tornar trabalhadores assalariados, trabalhando para os proprietários de terras brancos por apenas o suficiente para sobreviver. O típico bairro branco da Rodésia tinha grandes casas luxuosas, com grandes gramados e jardins, enquanto a maioria dos negros vivia em condições péssimas e habitações precárias. Os únicos negros que viviam nos bairros brancos mais agradáveis eram empregados domésticos que cuidavam do trabalho doméstico e da paisagem. Eles moravam nas propriedades dos empregadores brancos. O monopólio branco sobre a terra também deu aos brancos o monopólio sobre o sistema político da Rodésia, que era dominado por brancos, apesar do país ser predominantemente negro. Para se ter uma ideia de como o sistema político da Rodésia era distorcido, em 1976 a população negra da Rodésia era de mais de 6 milhões, enquanto a população branca era de apenas 250 mil. Apesar disso, dos 6 milhões de negros na Rodésia, apenas 9 mil tinham direito a voto. Isso permitiu que os eleitores brancos elegessem 50 membros do parlamento da Rodésia, enquanto os eleitores negros apenas elegeram 16. Muitos nos Estados Unidos compreensivelmente comparam isso a Jim Crow. O primeiro-ministro da Rodésia, Ian Smith, declarou que nunca apoiaria o governo da maioria negra no país, nem em 1000 anos. O governo estava tão comprometido com o governo da maioria branca que iria convocar todo homem branco de 38 anos para o exército para travar uma guerra sangrenta contra os combatentes da libertação negra, em vez de fazer concessões a eles. No entanto, nenhuma quantidade de recrutamento poderia mudar a realidade de que este país não pertencia nem nunca pertenceu aos brancos. Eles apenas o ocuparam. Reconhecendo que um governo liderado por brancos na África Austral nunca duraria, em 1979 o governo da Rodésia pressionou os combatentes negros pela liberdade a um acordo chamado Lancaster House Agreement. É uma tentativa de salvar alguma aparência do poder branco. O Lancaster House Agreement reservou assentos parlamentares para brancos e, em vez de simplesmente devolver as terras roubadas aos seus legítimos proprietários, estabeleceu um absurdo sistema baseado em marcação chamada willing buyer, willing seller, ou seja, comprador disposto, vendedor disposto, onde o governo do recém-nomeado Zimbábue teria que comprar suas próprias terras dos fazendeiros brancos usando moeda estrangeira. Consegues imaginar isso? O valor da terra seria determinado por empresas imobiliárias estrangeiras pertencentes a esses mesmos fazendeiros brancos. O recém-eleito presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, que se tornou um líder proeminente na luta de libertação, tentou aderir ao acordo Lancaster, mas o progresso foi lento. Durante a maior parte desse tempo, as potências ocidentais elogiaram Mugabe como uma espécie de força razoável e moderada por aceitar o acordo. Mas, mesmo uma década após o fim da guerra e a queda da Rodésia, os brancos ainda controlavam a grande maioria da terra. Veja, em 1998, estimava-se que 95% da economia pertencia aos brancos ou investidores estrangeiros. Muitos veteranos da Guerra da Libertação estavam ficando cansados de esperar. Afinal, eles já haviam arriscado suas vidas por esta terra e estavam começando a sentir que toda aquela luta pela independência havia sido em vão. Os veteranos de guerra começaram a ocupar as fazendas brancas por conta própria e Mugabe então deu aos veteranos o apoio do governo. Em resposta direta a essa política, o Congresso dos Estados Unidos aprovou seu primeiro conjunto de sanções contra o Zimbábue, congelando o crédito do país. Nos próximos 21 anos, os Estados Unidos, a União Europeia e o Canadá continuaram punindo repetidamente o Zimbábue, pelo que explica a retomada de suas próprias terras. A última rodada de sanções é apenas uma continuação dessa história de neocolonialismo. Após uma viagem de 2 semanas ao Zimbábue, o relator especial da ONU sobre sanções escreveu um relatório pedindo aos vários países que sancionam o Zimbábue que suspendam essas medidas, devido ao efeito devastador que tiveram no país. O relatório descreve um país incapaz de se desenvolver porque as sanções financeiras contra ele impediram o acesso ao crédito e ao comércio no mercado internacional. O relatório afirma que as restrições financeiras impedem o Zimbábue de importar novas tecnologias e peças de reposição, o que tornou obsoletas grandes partes da sua saúde, transporte, energia, água e outras infraestruturas críticas. Essas políticas criaram uma crise de insegurança alimentar, com mais de 7 milhões de zimbabueanos passando fome. É um país de 15 milhões, bem como uma crise de doenças devido à incapacidade do Zimbábue de importar peças necessárias para limpar sua própria água. As sanções contra as empresas estatais do Zimbábue privaram o Zimbábue das receitas necessárias para financiar serviços essenciais. No total,
estima-se que as sanções tenham privado o Zimbábue de mais de 100 bilhões de dólares em ajuda e empréstimos desde 2001. Isso é 4 vezes maior que o PIB do país. Agora, as pessoas no Zimbábue não têm acesso a necessidades básicas como comida, água e saneamento, saúde, educação, entre outras coisas. Os Estados Unidos impondo sanções ao Zimbábue, onde milhões de pessoas sofrem por causa disso, apenas por retomar suas próprias terras do supremacista branco britânico, é algo preocupante. A mídia ocidental ainda demoniza o Zimbábue como um país aparentemente racista contra os brancos por ter expropriado as terras que roubaram. Eles zombam o Zimbábue e a reforma agrária, dizendo que foi isso que tornou o Zimbábue pobre, deixando de fora qualquer menção às sanções esmagadoras destinadas a estrangular a economia do Zimbábue. Basicamente, um país que faz negócios com o Zimbábue, os Estados Unidos impõem sanções a eles. Os governos ocidentais adoram falar sobre o respeito aos direitos de propriedade. E por que esquecemos de falar de toda a sua estrutura que tem como premissa o racismo, o roubo e o colonialismo? É óbvio que o verdadeiro direito é o direito do povo africano de reclamar a posse do que sempre foi seu. Então vamos ser claros, não se trata de direitos humanos ou corrupção. Nunca foi. Seja a Conferência de Berlim, as sanções contra o Zimbábue, a guerra na Líbia ou a expansão do Africom. Sempre se tratou de punir qualquer país africano que desafie as potências ocidentais. Não esqueça de dar like a este vídeo.